Olá, bom dia. Estamos aqui para a nossa aula sobre a criação e principalmente sobre os capítulos iniciais de Gênesis. Na verdade, estamos no nosso curso da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e nós estamos estudando no princípio, livro de Gênesis. E hoje eu quero encerrar, fazer um fechamento aqui para os primeiros 11 capítulos que nós chamamos de história primeva. Na verdade, nós chamamos, são os estudiosos, são aqueles que trabalham com esse texto e percebem que esses primeiros 11 capítulos se constituem numa introdução ao livro de Gênesis. Pois bem, vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelos estudos que pudemos realizar durante esta série em que estudamos o livro de Gênesis desde o seu início, nos primeiros capítulos. Ó Pai. Quero te pedir que tu nos ensines, que tu nos abençoes, que a tua palavra nos ilumine, que o teu Espírito Santo ilumine a palavra e ilumine, Senhor, aqueles que vão assistir, dando-lhes, ó Pai, compreensão, e aquele que vai ministrar, dando-lhe, Senhor, sabedoria e fazendo que a sua palavra seja a palavra de quem é fiel às Escrituras. Nós te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos começar com justamente compartilhando com vocês esse nosso estudo e passando com vocês aqui algumas coisas que são muito interessantes. Vamos lá. Nosso tema aqui consiste no princípio, a história primeva. O que é a história primeva? A história primeva é normalmente delimitada entre os capítulos 1º e o 11º capítulo até o seu final. Estes capítulos são considerados como uma introdução. E esta introdução nos introduz à história da salvação. Hoje eu quero fazer um resumão de tudo aquilo que nós já fizemos nos 12 outros estudos, né, nas 12 outras aulas, nas outras 12 aulas deste estudo da história da criação. E nós queremos convidá-lo a caminhar conosco agora de uma maneira panorâmica sobre este assunto. Vamos lá? Por que Gênesis foi escrito? Já pensou nisso? Já fez essa pergunta? Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que o Gênesis não foi escrito originalmente para nós, para você e para mim. Nós podemos dizer que sim, Deus o escreveu para nós, para todos os cristãos, para todos os crentes, para todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Não há dúvida dessa universalidade da palavra de Deus para todos aqueles que buscam ao Senhor. Ok, mas quando nós tratamos Gênesis como literatura e como um texto redigido, nós precisamos pensá-lo que ele não foi redigido originalmente para nós, ele foi redigido originalmente para os seus ouvintes originais. E há uma grande discussão entre os estudiosos sobre quem seriam os ouvintes originais. Tradicionalmente, nós cremos que os ouvintes originais eram os contemporâneos de Moisés. Então, Moisés tirou o povo do Egito e, como Moisés é considerado o autor de Gênesis, nós já vimos que isso é uma hipótese que sempre foi naturalmente aceita, mas que houve contestação desta hipótese. Então, pois bem, a questão é que ele escreveu isso enquanto ele estava no deserto. Que momento esse livro seria interessante? Vamos lembrar que o povo de Israel tinha tradições, tinha lembranças, tinha memórias. Contava-se a história de Abraão, contava-se a história de Isaac, contava-se a história de Jacó,
Aliás, as tribos, elas não fariam sentido para os israelitas saber que tribos, o que é tribo? Filho de quem? De onde veio? E tal, tal, tal. Ok. Então, uma das hipóteses é de que Gênesis foi escrito para esses ouvintes originais. Uma coisa que nós podemos ter certeza é que os ouvintes originais eram moradores, aqueles que leriam ou que ouviriam as leituras de Gênesis, eram moradores da Palestina, quer dizer, moradores da região que nós conhecemos, e que eles tinham um conhecimento do Egito, eles tinham um conhecimento do fértil crescente. Fértil crescente é aquela meia-lua que forma desde o Egito, passando pela terra de Israel, indo por Arã e descendo pela Mesopotâmia, que tem os dois rios, o Tigre e o Eufrates. Aliás, o Tigre e o Eufrates são mencionados logo em Gênesis 1 ou 2, e em Gênesis 2, sem nenhuma explicação, sem, como as pessoas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Essa é a ideia. Então, nós não vamos tentar determinar aqui quem são, a quem se escreveu o Gênesis e tal, mas por que ele foi escrito? Bom, de alguma forma, a gente pode dizer para que ele foi escrito para que o povo de Israel conhecesse as suas origens ou organizasse na sua cabeça as histórias que eles tinham ouvido. Nós temos que pressupor que os ouvintes originais conheciam os mitos babilônicos, conheciam as histórias que circulavam em Canaã, as histórias que circulavam entre os hebreus, entre os semitas, entre os povos daquela época, de como o mundo foi criado, de uma grande inundação que aconteceu, de quem foi Abraão, de quem foi Isaac. Havia histórias que circulavam, um contava para o outro. Então, Israel precisava organizar tudo isso, de alguma forma, e Gênesis nos ajuda a fazer isso, para que eles entendessem também como é que eles foram parar no Egito. Claro que também havia tradições disso e tal, e, bom, nós viemos para o Egito porque nós estávamos lá na terra de Canaã, e houve uma grande fome, e José, que veio na frente, então tem a história de José contada em Gênesis, ok? Para que conhecessem as promessas que foram feitas aos antepassados, porque essas promessas são repetidamente revisitadas pelos israelitas que estavam acompanhando Moisés, pelos israelitas da época do rei Davi, da época de Salomão, pelos israelitas da época de Josias, pelos israelitas que estavam no exílio na Babilônia, pelos israelitas que voltaram do exílio na Babilônia. Essas promessas eram o combustível da esperança deles, ok? E para que houvesse uma coerência. Então, Gênesis, de certa forma, organiza as tradições do passado, mas as purifica, e isso é uma coisa muito fantástica acerca de Gênesis, principalmente Gênesis 1 a 11, Gênesis, essa história primeva, como nós costumamos chamar, ela limpa a história da mitologia, das histórias contadas entre os babilônios, entre os egípcios, entre os sumérios, entre os acadianos. A gente percebe que essas histórias elas têm muita semelhança com muitas coisas da criação. Por exemplo, na Babilônia nós temos um Noé, né? A história a epopeia de Gilgamesh nos conta a história de um homem que, na mitologia indiana, nós temos também um Noé, né? Nós temos mitos da criação que falam de um casal original, que foram criados pelos deuses e tal. Gênesis 1 a 11, especialmente, limpa a história de toda essa mitologia. A gente já viu isso em toda essa questão. Agora, a Gênesis foi escrito para que o homem atual, com o conhecimento de ciência que nós temos, conhecimento do universo, como ele, de alguma forma... Não foi escrito para nós nesse sentido. Ele é totalmente diferente da história que a ciência nos apresenta.
E muita gente tenta fazer uma disputa entre Gênesis e a ciência, o que não faz sentido, porque são histórias escritas, ou melhor, são narrativas, são estudos com objetivos diferentes. Objetivos diferentes. Gênesis 1 e 2 não está preocupado em nos ensinar como de fato aconteceram as coisas segundo a ciência. Não está. Não é esse o sentido. Bom, vamos lá. Para a gente entender, então, Gênesis, nós já vimos lá no início que Gênesis está dividido, há divisões em Gênesis. Né? Gênesis de 1 a 11, nós temos aí uma introdução. E Gênesis, de 12 a 50, nós temos a história dos pais. Essa introdução se chama História Primeva. Okay? Ela conta a história antes de Abraão. Ela termina justamente dizendo qual era a genealogia de Abraão, mas a genealogia, os antecedentes genealógicos de Abraão. A partir daí, a história começa a tratar das narrativas e dos ciclos dos pais, dos patriarcas. Né? Nós temos praticamente 3 grandes ciclos: o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac, o ciclo de Jacó, que inclui a história de José. A história primeira, ela tem uma divisão: a criação, que é narrada em Gênesis 1 e 2, onde Deus estabelece mandatos, o mandato espiritual, não poderia comer do fruto, o mandato social, crescei e multiplicai-vos, né, façam sociedade, criem sociedade, o mandato cultural, que é transformem, cuidem, cultivem, guardem a natureza, tudo que existe é para o ser humano. Então, nós temos a criação, Gênesis 1 e 2. Depois nós temos a queda. A queda vai nos falar do rompimento com Deus e da perda da liberdade original. O ser humano tinha a liberdade de escolher o bem e fazê-lo, e escolher o mal, ou escolher o mal e fazê-lo. Ao escolher o mal e fazê-lo, ele perdeu a liberdade de fazer o bem. Ele não consegue mais fazer o bem. E isso acarreta a perda do paraíso. E essa perda do paraíso também pode ser interpretada como uma proteção de Deus para com a humanidade, porque se o ser humano lançasse mão da árvore da vida, ele iria permanecer eternamente no pecado. Então, o paraíso se transformaria no inferno. Okay? Depois nós temos a humanidade sendo descrita no seu desenvolvimento em Gênesis 4 a 5, onde nós temos a multiplicação do pecado, o primeiro homicídio, a primeira bigamia, a violência crescente dos descendentes de Caim, até dos descendentes de Enos, embora eles sejam poupados nessa descrição, pode-se perceber lá na frente que, na verdade, o pecado atingiu toda a raça humana. Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que as consequências do pecado estavam sobre até aqueles que não pecaram como Adão. Então, o pecado se multiplicou, a corrupção tomou conta da humanidade. A sociedade e a cultura se desenvolveram, conforme nos conta a descendência de Caim, mas também começa-se a buscar a Deus através da descendência de Sete. Essa divisão não é uma divisão assim, olha, os homens de Caim ficaram pecando, construindo a sociedade, fazendo as coisas, e os homens, a descendência de Sete, que é o terceiro filho, né, colocado aí, de Adão, ela só buscava a Deus, era uma descendência. Não é esse o sentido. Foram escolhidas 2 linhagens, mas não eram as únicas. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, há muitas descendentes, mas há uma escolha deliberada. Por quê? Porque nós queremos a ideia do geógrafo é o escritor sagrado, é de que nós cheguemos à família que tem a ver com Israel. As outras famílias que não têm a ver vão sendo deixadas de lado, vão sendo descartadas no decorrer da história. Aí nós temos aqui, no centro dessa história primitiva, ou história primeira,
uma destruição da humanidade, onde Deus lava a criação, a eleição ou a escolha de uma família, porque havia nessa família um homem que buscava Deus, Noé e os seus familiares, Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas esposas são salvos. Então, a destruição de toda a humanidade e também de toda a criação. E nós temos também aqui a salvação, a preservação, né? Então, as razões pelas quais o dilúvio foi necessário, o dilúvio acontece, ele é descrito, a eleição e a escolha de uma família e a redenção estendida. O que é redenção estendida? Esta redenção de Noé redime também a sua família, os seus filhos, as esposas dos seus filhos e os animais. Ok? Então, é uma redenção que é aplicada sobre o ser humano, mas se estende também para a criação. Ok? O pacto da preservação de Gênesis 9, onde Deus se compromete a não mais destruir, nunca mais vou destruir. Então, a graça é estendida a toda a criação e há um pacto de preservação. E Deus não somente faz esse pacto, essa aliança, mas se compromete deixando um sinal. Sempre que chover, se o ser humano ficar, Deus vai destruir. Não. O arco vai aparecer, que já era, nós já falamos sobre isso, mas o arco-íris vai relembrar o homem de que Deus se comprometeu, enquanto houver semeadura e colheita, ele se comprometeu em preservar a natureza para que houvesse o desenvolvimento da humanidade. E é justamente aí que vai aparecer a tábua das nações, onde você tem a descendência de Sem, Cam e Jafé, mas na ordem, né? Jafé primeiro, depois Cam e depois Sem, embora Sem seja o filho mais velho. Mas por quê? Porque Sem é da família de quem está escrevendo. Então ele deixa por último. E aí nós vamos ter a descrição de uma tentativa da humanidade, provavelmente antes do desenvolvimento das nações se espalharem, tentativa da humanidade de se manter unida para se opor a Deus, e Deus percebeu que essa unidade de propósito não era boa, então ele dispersou também com a finalidade de preservar o ser humano e de alguma forma, impedir a proliferação exagerada que ocorreu aqui em Gênesis 4 e 5, que levou justamente ao comecinho do capítulo 6, onde nós temos aqui a necessidade de destruir a terra. Então, Deus está preservando ao dispersar Babel. E aí, nós vamos ter, para terminar essa história, primeiro, uma genealogia que vai de Sem até Terai. Nessa genealogia, várias nações ali, vários povos são mencionados a sua origem. Então, vamos lá. Os semitas. Então, todos vieram de Sem. Ok? No meio da história, Éber, de onde vêm os hebreus. Há outros hebreus que não são os judeus. Notem, os judeus são filhos de Israel, que são filhos de Éber. E, na verdade, Israel vem de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão vem de Éber. Éber está lá em cima. Então, percebam. Nós temos a origem também dos arameus, Aram, está nessa genealogia. E o chamado de Abraão. Esse chamado de Abraão é o começo da história, ou melhor, na verdade, na história primeira, não chega ao chamado de Abraão. Abraão é só apresentado. Mas já começa uma peregrinação do pai de Abraão, Terá. Ele começa a ir em direção à terra que será chamada de terra prometida, mas ainda não é, porque não há ainda a promessa. Mas ele vai e ele para em Arã, lá em cima, e lá em Aram, ele pegou seu filho Abraão e ele pega também o sobrinho de seu filho,
E lá terá para venha morrer, e aí Abraão fica sendo aquele que vai continuar a história. Okay? Então, não chega a ser o chamado de Abraão, mas a apresentação de Abraão, ou melhor, de Abrão, que ele ainda não é Abraão. Okay? E aí, nós podemos dizer que a história primeiro, então, é uma introdução aos patriarcas. Veja, a criação, onde a bênção de Deus é pronunciada sobre toda a criação, e essa bênção precisa se cumprir. Mas aí vem a queda, onde a maldição também é pronunciada, e, de certa forma, há uma briga aí entre a bênção e a maldição, mas há uma promessa de que aquele que causou esta queda será, a palavra lá é, tu lhe ferirás, quando Deus fala com a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. É a mesma palavra, a palavra é agarrar. Você pega a cobra pela cabeça, a serpente pela cabeça, você consegue anular o seu sua principal arma, que é o veneno. Ok? Então, ela agarrará o teu calcanhar, do seu descendente, mas esse descendente, essa semente, a palavra ali usada é semente, vai agarrar a cabeça da serpente. Não está escrito que esmagará. Ok? Isso é um erro também, a gente ouve alguma tradução e tal, mas em nenhum lugar está escrito que esmagará a cabeça da serpente. Se dirá, sim, que ele agarrará a cabeça da serpente. Ele vai anular o efeito do que a serpente fez. A humanidade, então, é apresentada em Gênesis 4 e 5 através da corrupção. E a destruição e a salvação, está lá em Gênesis 6, 8, você vai perceber que que essa destruição e salvação, que é o dilúvio, é apresentada através colocada no centro da história primeiro. Isso, para os judeus, tem uma importância muito grande. Ali se diz que o salário do pecado é a morte, mas também que o dom gratuito de Deus é a vida. Então, Deus permite que Noé e sua família e os animais vivam, porque Deus tem graça, o seu dom gratuito. Mas ele pune o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele destrói aquilo que ele criou, que estava ligada ao ser humano e ao pecado da humanidade, mas ele salva. Então, no centro da história primeira tem uma história de castigo ou de punição, de julgamento e de salvação. O pacto da preservação aparece, então, em Gênesis 9, e aí, apesar dessa corrupção que está em toda a humanidade, agora a vida será garantida apesar da corrupção. E a corrupção logo já vai aparecer aqui, nas nações. Deus faz com que, apesar da maldição, as nações se espalham, cresçam, se desenvolvam, criem cultura, porque a gente já viu que a cultura já passou a existir lá no começo. E, por fim, nós temos a apresentação de Abraão, que é aquele que vai herdar e vai começar a história da salvação. Agora, nota que interessante, né? Você tem criação, essa criação, eu vou mostrar isso aqui no próximo slide. Olha só qual é a teologia aqui. Presta atenção. Aqui deveria estar escrito Gênesis 1 a 11, né? Olha só, você tem capítulos 1 e 2, você tem a bênção pronunciada sobre a criação. Não é criação, mas é criação. Deixa eu já arrumar isso aqui. Eu gosto de bênção pronunciada sobre a criação. Aqui é Gênesis, tá, vamos lá novamente aqui, voltando então. Deixa eu me achar aqui, onde é que eu estou aqui, exatamente. Apenas para
estendeu o meu. Ok, voltando então aqui, estando aqui comigo, a bênção pronunciada sobre a criação, Gênesis, a maldição sobre a criação, com um porém, tá? Que é justamente a história da serpente, a humanidade e a corrupção se espalha, a destruição e salvação fala do salário do pecado, isso nós já vimos, a vida garantida apesar da corrupção em Gênesis 9, as nações, a sociedade, a cultura, apesar da maldição, vão se desenvolver e a história vai chegar, então, naquele que revela a história da salvação. Então, vamos lá. Criador e criaturas, o pecado, as consequências do pecado, morte e salvação, que é juízo e salvação. E aí, olha só, o que a gente faz com as consequências do pecado? Deus preserva para que isso não se espalhe demais. O que acontece com o pecado? A graça. Notem que isso aqui corresponde a isso aqui. Esse corresponde. O primeiro, então, vai corresponder ao último, que é a vocação, o chamado para a redenção. Então, o Criador e as criaturas, apesar do pecado e das suas consequências, chegam até um ponto de julgamento. Esse julgamento é terrível. Mas Deus mantém a salvação e, a partir daí, ele começa a fazer gestões para a preservação. Então, a graça vai aparecer de maneira muito forte, apesar do pecado, e prepara-se toda a história para que a vocação de Abraão seja introduzida. Note, os 11 capítulos caminham justamente para isso. O que eu tenho a ver com tudo isso que está sendo contado? Ora, eu sou filho de Abraão. E aí, nesse sentido, essa história faz sentido para todos aqueles que são fisicamente filhos de Abraão. Por isso, essa história é importante também para os islamitas, para os judeus e para os cristãos. Então, ela é uma história que tem a ver com essas 3 grandes raízes religiosas da humanidade, mas ela é a introdução para levar até Abraão. E aí, Paulo, quando vai falar sobre o assunto, ele diz que todos aqueles que creem como Abraão creu, estão interessados nessa história. Essa história tem a ver. Agora, essa história não é simplesmente uma história. É uma narrativa, mas é mais do que isso. É uma introdução teológica. E aí você já percebe que existe ali um porém importante. Logo que o pecado é, de certa forma, apresentado e mostrado como ele chegou até nós e quais as primeiras consequências ali naquele texto. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Olha só, né? Vamos pegar aqui um pouquinho antes, talvez a partir do versículo 7, né? Olha aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, eles começaram a ser conhecedores. Na prática, eles haviam penetrado no mal. Eles se tornaram conhecedores do mal. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É uma coisa ridícula eles tentarem se esconder a sua nudez com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Então, já começa aqui a consequência do pecado, já começa a aparecer, né? O ser humano quer fugir da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou, a palavra chamou aqui é a palavra cará, que é a raiz da vocação, do chamado. Deus sempre chama, ok? E esse chamar de Deus é o chamado da salvação. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Quer dizer, houve uma desobediência. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Isso nós já vimos que começa aqui uma ruptura entre o ser humano e o ser humano. Ele rompe primeiro com Deus e a ruptura continua entre o ser humano e o ser humano. Ele tenta jogar a culpa sobre a mulher e sobre Deus. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, ela joga a culpa sobre a serpente, quer dizer, de certa forma, uma ruptura aqui entre o ser humano e a natureza. Então, já havia acontecido uma ruptura entre o ser humano e ele mesmo. O que ele tem? A vergonha é um sinal de que alguma coisa não está bem comigo. Eu estou brigando comigo, eu me envergonho de mim, por quê? Por que eu estou envergonhado de estar nu? Nunca me envergonhei antes. Mas diante de Deus ele não consegue colocar isso. Então, houve uma ruptura total. Mas olha só, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizesse? Respondeu a mulher, você vem nela. Então aí, note, a partir do versículo 14 aqui, nós temos, deixa eu colocar aqui embaixo, que é mais fácil. A partir do versículo 14, nós vamos ter aqui uma série em ordem invertida, né? Deus fala com Adão, depois fala com Eva, depois fala com a serpente. Com a serpente, ele não faz nenhuma pergunta, mas ele fala com a serpente, fala com Eva e depois fala com Adão novamente. Então, note que forma aquela já nossa conhecida paralelismo concêntrico. Então, no centro está justamente a atuação da serpente, ela sendo acusada e ela sendo advertida. Então, aqui, vamos lá. Disse mais o Senhor Deus, a mulher, que é isso que fizesse. Então, o Senhor Deus disse à serpente. A serpente aqui, ela está falando não com Deus está falando não com o animal, mas com aquele que está ali representado ou presente no animal. Então, visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Sempre alguém me pergunta, mas antes ela não rastejava sobre o ventre? Ela tinha pernas? Não. A ideia é, Deus está falando com aquele ser que está ali representado, já que ele assumiu essa forma da serpente, então ele vai receber aquilo que é característico da serpente. O que é característico da serpente? Ele é rastejador, então você, esse anjo que de alguma forma o texto não diz que é anjo, eu estou tirando isso lá da frente e tal. Note, já que você causou isso através desta forma, você vai rastejar. E a ideia que se tinha, que como ela rastejava, ela comia pó. Então você também vai comer pó. Então a ideia é de que aquele ser iria rastejar e iria comer pó. E disse a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Isso aqui dá um estudo inteiro em cima disso, eu não vou entrar nessa questão agora. Tá? Você pode ver o estudo que nós já fizemos, embora ele esteja incompleto. No dia que nós formos fazer um estudo só sobre a posição da mulher, a gente vai conversar melhor sobre isso. Tá? E Adão disse, né? Visto que atendesse a voz da tua mulher, então notem, o que é importante aqui que eu quero que você coloque, né? Que você esteja aqui. Em minha dores, o teu desejo te governará. E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher, tá? Interessante. Vamos lá, da 15. Pó comerás.
aqui, o versículo 15, esse que é o importante, está marcado aqui, eu estou procurando. Porém, inimizade entre ti, a serpente, ou esse ser que utilizou da serpente, e a mulher. Há uma perseguição de Satanás à mulher em toda a história da Bíblia. Ok. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, são aqueles que vão seguir a semente da serpente. A semente da serpente é aquilo que vai desviar os seres humanos sempre. E a semente da mulher. A semente da mulher é a sua prole, os seus filhos, que nascerão da mulher. Então, esta semente ferirá a cabeça, a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, você poderá até conseguir alguma vitória sobre esta semente, mas a semente vai ferir a sua base, aquilo que é sério para você. Este, porém, é muito interessante, porque está aqui, olha, né, Gênesis 3,15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, que está em maiúsculo, que está se referindo diretamente a Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e tu e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós temos aqui essa ideia de ele ferindo a cabeça da serpente, aqui dá a ideia de esmagar, mas não é essa a ideia, é de ferir mortalmente e anular aquilo que a serpente fez. Como é que nós podemos fazer um sumário, então, de tudo que Gênesis 1 a 11 nos ensina? Vamos lá. Várias coisas que a gente precisa levar em consideração. Bom, em primeiro lugar, Gênesis de 1 a 11 nos apresenta Deus como Criador e tudo mais como criação. Isso quebra totalmente todas as histórias de origem, todas as cosmogonias que possam vir a ser criadas e venham a existir, que não tenham essa premissa de que houve um único Deus criador e que tudo mais que foi criado é criação. Então, essa é a base do monoteísmo que é ensinado pela Torá e por este capítulo. Ele é colocado aqui como tudo mais é criação. Veja lá os estudos e você vai ver que aquilo que poderia relembrar o nome de algum Deus, ele é coisificado, ele se transforma assim, em uma espécie de demitologização de todas aquelas histórias que os israelitas sempre ouviram como sendo, olha, o Deus tal brigou com Deus tal, isso quebrou em tantas partes, e aí Tiamat foi quebrado e foi feita uma parte aqui e tal. Percebe? Por exemplo, você tem as histórias da mitologia grega são assim. Você tem a titonomaquia, se eu não me engano, que é justamente, né, você tem a geração original dos titãs, né, que é a Terra, Gaia e Uranus, que é o céu. E aí eles vão produzir os titãs. Dentre esses titãs, um deles é o Cronos, que é o tempo. E Cronos, então, conforme ele tem, com Reia, se eu não me engano, ele vai produzindo uma prole, ele vai devorando, né, o tempo, ele come aquilo que ele cria. Então, é uma maneira grega de dizer. E aí um desses foi escondido, que é Zeus, e ele foi escondido, criado por ninfas, e quando ele se tornou adulto, ele vai e mata o pai, retira os seus irmãos que foram devorados, e os três se unem contra os titãs para poder criar a fase dos... você tem os cronidas, que são de Cronos, né, de Saturno, e depois você tem
Zeus, que vai morar no Olimpo, como ele matou o tempo, que é o pai dele, ele é eterno, mas ele só é eterno enquanto o tempo está dormindo, enquanto Cronos não ressuscita, porque senão ele vai ser destruído. Percebe? Tudo isso eram as histórias que circulavam na mente dos judeus e dos israelitas, daqueles que ouviram essa história. Essa declaração de que há um só Criador, e de que tudo mais é criação, isso é revolucionário. O mundo foi criado perfeito aos olhos de Deus. Quando Deus olhou tudo que ele criou, ele falou, tá bom, tá ótimo, tá tudo perfeito. Agora, então, o que aconteceu? Deus criou tudo perfeito, mas as coisas não estão perfeitas. Então, essa é uma explicação necessária. E Gênesis 1 a 11 explica que a desobediência, o afastamento de Deus, o desobedecer a Deus introduziu o mal no mundo. Este mal atingiu inicialmente o casal inicial, mas esse casal era a humanidade inteira. Então, a humanidade toda foi corrompida por este mal. E a humanidade começa a produzir pecados. E a prova disso é que o mal atinge toda a criação. A natureza começa a se voltar contra o homem, né? Os cardos e aprólios, aquilo que era natural, que era o nascimento de filhos, passa a ser com dores e com dores de parto, e aquilo que deveria ser harmonioso, que era o relacionamento entre homem e mulher, um passa a disputar com o outro a liderança, o teu desejo será para o teu marido. Percebe? Isso está sendo explicado em Gênesis 1 a 11, para que as pessoas que estão lendo esse texto possam entender. Agora, o que é fantástico nisso tudo é que é o seguinte, que essa explicação ela serve para aqueles homens que não entendiam nada de ciência, nada de antropologia, nada de psicologia, nada de sociologia, de dominação do mais forte, não sei o quê, mas faz sentido. E essa explicação ela está na raiz de quaisquer outras explicações que venham a ser desenvolvidas, elas vão ter sempre estes elementos. Existe uma corrupção que atingiu a humanidade. Existe um anseio da humanidade por algo que ela não tem, que só pode ser explicada pelo fato de que alguma coisa lá atrás tem essa perfeição. A inocência é buscada. Tem gente que tenta explicar isso, falando, não, a gente fica pensando na nossa inocência de criança que a gente teve. Bom, sim, mas notem que a ideia é de que a humanidade foi criada inocente e ela se corrompeu. A explicação de Gênesis é uma explicação importante para o cristianismo, porque ela é a base da história da salvação. Deus busca o homem mesmo quando ele está se escondendo de Deus. Ele reveste o homem, tira aquela justiça própria que o homem tenta colocar sobre si para se esconder, aquilo não serve para esconder nada, Deus lhe dá uma roupa que seja adequada, pelo menos, para que ele possa sobreviver. E o preserva, não deixando que ele coma do fruto da árvore da vida, porque senão ele vai ficar eternamente marcado pelo pecado, o pecado não será tirado. Deus pune, mas escolhe e salva. E aquele que é eleito, ele é justo. Ele não é escolhido porque é justo, mas ele é justo porque é escolhido. E ele obedece a Deus. Por mais difícil que a ordem seja, por mais absurda que ela pareça ser, ele obedece. Ele age pela fé, como vai nos dizer Hebreus, e nos vai dar essa ideia. E aí, então, ele faz promessas. Ele faz promessa a Abraão, a Noé, ele faz promessas dizendo que não mais destruirá pelo dilúvio, e não só faz promessas, mas ele se compromete. E ainda bota a aliança. Ele põe a aliança, que é o sinal, que é o arco-íris. E ele coloca num lugar que é visível, onde todos possam ver e se lembrar. Deus faz aliança com a gente. Deus preserva e protege enquanto a humanidade começa a crescer, mas aí
a humanidade tenta se unir novamente, percebam que o mal ainda está presente ali, a humanidade tenta se unir novamente para tentar vamos dizer assim, se garantir contra qualquer intervenção de Deus que possa ser punitiva, e aí nós temos, então, Deus espalhando a humanidade para que o mal não se concentre. Então, Deus começa a conduzir esse crescimento da humanidade, e aí o texto de Gênesis começa a focalizar na história que interessa aos israelitas. Os israelitas são filhos de Jacó, que é filho de Abraão, ou melhor, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. O que é que aconteceu? Nós estamos afunilando a história até nós chegarmos naquele ponto que é o ponto de inflexão da história da salvação. Então, Deus escolhe uma família e se compromete, faz promessas a essa família. E aí nós vamos ter a história primeva e a sua teologia. Nós temos na história primeva, nós temos uma introdução à teologia da criação. Não é claro toda a teologia da criação, porque ela vai sendo desenvolvida, né, no decorrer do texto. Deus é criador. Introdução à antropologia, quer dizer, ao estudo do homem em relação com Deus. O homem, a sua natureza e o seu relacionamento com Deus, que hoje nós chamamos de antropologia teológica. Ok? Uma introdução à história da salvação. Mostra o julgamento e salvação. Mostra a escolha, a eleição e a preservação. E mostra que a graça se estende àqueles que estão debaixo do mesmo pacto, que estão dentro da mesma arca, dentro da mesma embarcação. A introdução à teologia da aliança. Deus faz promessas, abençoa e faz aliança com o homem. O homem é objeto. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a teologia que é apresentada na Bíblia, ela é apresentada com duas características. Ela é germinal, quer dizer, como uma semente. Então, ela aparece assim, como toda embrulhadinha numa semente. Então, tudo que precisamos saber está em Gênesis 1 a 11, mas isso ainda não está bem explicado, precisa se desenvolver. Então, Deus faz uma revelação germinal, progressiva, ele vai desenvolvendo e desenrolando esta revelação, e ele vai mostrando como isso tem a ver. Nota, o propósito original de Deus ao criar era abençoar. Esta bênção, ela serve para mostrar que Deus tem o propósito de abençoar. Ele criou um mundo bom e o mundo foi corrompido. Por quê? Porque uma das características que ele deu foi justamente essa capacidade de escolha. Ele deu liberdade. O homem usou mal essa liberdade, perdeu a liberdade original. Continua livre, mas continua livre para agir de acordo com uma natureza que foi corrompida. A prova disso é que, onde o ser humano foi se desenvolvendo, a corrupção foi se instalando e o pecado foi aumentando, até que chega uma hora de ruptura, onde há uma punição, mas mesmo no meio da punição, a salvação. A gente pode dizer que o centro da história de Gênesis 1 a 11 está justamente na capacidade de julgar e na capacidade de salvar. A capacidade não é bem a palavra. No desejo e propósito de julgar e de salvar. Esse é o centro de Gênesis 1 a 11 da história primeira. E, por isso, nós podemos dizer que nós temos aqui, em Gênesis 1 a 11, o germe, a semente
da história da salvação, que é muito interessante. Esse sumório teológico aqui, que não é extensivo, né? Ele ainda falta muita coisa, e nós podemos dizer que essa introdução, essa história primitiva, primeira, ela é, na verdade, uma introdução a vários tópicos da teologia que nós precisamos ver e vamos perceber se desenvolvendo no decorrer do livro de Gênesis e no restante de toda a palavra de Deus, de todos os livros da Bíblia. Eles vão ter essa base, e sem essa base, muita coisa do que vem a seguir não vai fazer sentido algum. Então, nós temos aqui essa maneira de ver e de perceber que Deus está fazendo uma obra extraordinária quando Ele permite que a criação, melhor, que essa introdução de Gênesis, peraí, agora sim, agora estou entendendo o que está acontecendo aqui. Pois bem, essa introdução de Gênesis vai introduzir, na verdade, tudo aquilo que a Bíblia tem para nos dizer sobre o relacionamento de Deus com o homem. Nessa introdução, nós temos como a criação ocorreu, como o ser humano foi colocado na criação, como o ser humano foi o responsável pela introdução do mal na sua criação, na criação de Deus, como isso se desenvolveu, como Deus puniu isso no passado, mas preservou para a salvação, como ele começa um trabalho de cercar o ser humano de salvaguardas para que a salvação possa ser realizada e o propósito original da criação seja cumprido no ser humano. Perceba, Gênesis, a Bíblia começa com a história de um jardim, que é chamado de paraíso, e termina nesse mesmo jardim, lá no Apocalipse. Então, nós temos aí a introdução dessa história da salvação, mostrando que Deus não desistiu dos seus propósitos ao criar o ser humano. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração. Nós agora vamos começar um estudo da segunda parte de Gênesis, dessa nossa série No Princípio, com os estudos a partir do capítulo 12, e nós vamos trabalhar essas histórias e essas narrativas para tentar ter uma compreensão mais abrangente desse livro fantástico que é o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida.